Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abre sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 4, e vamos ler a partir do verso de número 6. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Feche os seus olhos. Senhor, nos colocamos diante da tua presença, porque nós sabemos que tu és bondoso. Nós confiamos na bondade do seu coração. Nós sabemos que a nossa história, ela não começou no útero. Nós sabemos que temos uma história que está na eternidade. Antes que o Senhor criasse o mundo, nós estávamos lá. O projeto da nossa história estava contigo no teu coração. Nós sabemos que tu governas sobre o céu. Nós sabemos que tu governas sobre a terra. E nós sabemos que tu usas de bondade e usas de misericórdia para conosco. Por isso nosso coração confia na tua mão. Acampa os teus anjos guerreiros aqui neste lugar. Vai repreendendo toda a força e toda oposição das trevas. Meu Deus, vai quebrando toda a força interna, porque quando tu falares, nós queremos ouvir. Nós queremos compreender quando falares conosco, porque nós sabemos que a tua voz tem o poder de mover o nosso ser como ninguém mais tem esse poder. E nós sabemos que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos exorta e que o Senhor nos faz chegar ao lugar desejado. E nós sabemos que os projetos que tens para nós são de bem e não de mal. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. A Bíblia nos apresenta um Deus que é o doador da vida, o Deus que nos criou. Ele tem uma história para que nós pudéssemos viver. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus tem uma história para que você viva e que não exista nenhum evento que possa acontecer com você que possa impedir que você venha viver este projeto que Ele traçou para que você vivesse. A palavra do Senhor diz assim, que o caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor, ela é provada. Nós temos experimentado a bondade e a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Deus, Ele trabalha conosco. Você sabia que Deus, Ele trabalha em você? Deus trabalha por você, Deus trabalha com você, Deus trabalha em você.
E por que Deus consegue trabalhar com você? Você já parou para se perguntar? Por que Deus consegue me aturar? Por que Deus consegue se mover comigo? Como é que Deus tem conseguido fazer você chegar até onde você tem chegado? Hoje é noite de Santa Ceia, né? Então uma pergunta se impõe. Como é que Deus te fez chegar até onde você tem chegado? Nós falamos de consciência de salvação, nós falamos de livramento, nós falamos de preservação, nós falamos de tantas coisas que nós fazemos de maneira errada e Deus vai lá e conserta, sim ou não? Então como é que Deus... Você já parou, você já olhou para você e você, mas sou eu, você se conhece? Um pouquinho, vai? Aí um pouco que você se conhece, como é que Deus conseguiu fazer com que você chegasse até onde você chegou? A palavra do Senhor diz que Deus é bom. Jesus disse assim, só tem um que é bom. E Deus é bom. Então, peraí. Jesus Cristo foi enviado na cruz para operar coisas em nosso favor. Primeiro, ele pagou a dívida, né? A dívida eterna. Eu queria muito que você entendesse, eu vou falar sobre isso hoje, né? Mas os cristãos precisam entender que tipo de dívida Jesus pagou lá na cruz do Calvário, né? Jesus não pagou, ele não morreu no nosso lugar uma morte física. Não. Ele morreu no nosso lugar uma morte eterna. Uma morte que nós não teríamos como escapar dela por toda a eternidade, né? Então, e para que pudéssemos ter comunhão com Ele e para que o Espírito Santo pudesse gerar em nós a imagem do seu Filho Jesus, para que pudéssemos ser como Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Vamos lá. O quanto você tem se tornado igual a Jesus? De verdade. Você conhece Jesus, não conhece? O quanto você tem se tornado, o quanto a gente pode dizer que tu és imagem e semelhança. Sabe o que é imagem e semelhança? É alguém olhar para você e falar assim, entendo como Jesus. É alguém escutar você falar e dizer assim, é você empenhar uma palavra para alguém e ser fiel, ainda que essa pessoa não seja fiel com você, para que as pessoas possivelmente saibam dizer, não, é diferente. Imagem de Cristo em nós. Então, Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser bons. Nós temos que aprender a ser bons. E o texto que nós lemos, ele conta a história do profeta Jonas. E o Jonas, ele era um profeta subversivo. Porque a característica de um livro profético é que o profeta, ele manifesta a vontade de Deus. Ele torna conhecida a palavra de Deus, a opinião de Deus, o coração de Deus. Mas neste caso aqui específico, esse profeta era um profeta marrento, era um profeta malvado, era um profeta desobediente, era um profeta que acreditava plenamente que ele não sabia amar e que ele não gostava do bem. Ele era um profeta. Ser um profeta quer dizer, ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus, ele ouvia Deus e ele sabia transmitir o que Deus falava. Eu acho que o Jonas representa tanto os crentes da nossa geração. A igreja de hoje, ela crê em Deus, ela gosta de Deus, ela fala de Deus, ela confia em Deus, ela comunica Deus, mas ela não gosta de obedecer a Deus. Sabe? Ela gosta de obedecer até a página 3. Tá? Até aqui, tudo bem. Tocou em algo que é importante, em algo que é definido, em algo que me ofendeu, em algo que eu tenho como parte da minha personalidade.
Meu limite, pastora. Então fica o querer de Deus aqui. E eu vou seguir. E eu vou fazer do meu jeito. Será? Jonas, ele não concordava com Deus. Deus deu uma missão para o Jonas, que ele tinha que ir para Nínive, a grande cidade, e pregasse o evangelho, porque ele disse assim: eu estou a ponto de destruir Nínive. Que Deus ia destruir a cidade toda. Não ia ficar pedra sobre pedra. Não ia sobrar criança, bebê, nem animais, não ia sobrar ninguém. A igreja também falha hoje em pregar a Deus, né? Parece que o nosso Deus é tão compassivo que ele convive com o pecado. Parece que mudou Deus. Deus entende. Aqui Deus entende você. Deus entende o seu limite. Ele trabalha com você com bondade, benignidade, longanimidade, mas ele não aceita você do jeito que você está. Você precisa aceitar ser transformado pela palavra dele. A gente tem que entender isso. Então, e Deus disse assim: olha, você vai até a grande cidade de Nínive e lá você vai pregar para eles, porque a maldade deles chegou até mim, eu não posso mais aturá-los, ou mudo ou destruo. E Jonas conhecia Deus. E Jonas conhecia bondade, longanimidade, misericórdia. Ele disse assim: não vou. Porque Jonas, ele acreditava piamente que ele não gostava do bem, ele não gostava de perdoar, e ele acreditava plenamente que ele não sabia fazer bem. Mas ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus. A pergunta que se impõe é: como assim? Alguém que é imagem e semelhança de um Deus bom e não gosta de fazer o bem? Será que esse cara representa a gente? Será que esse cara representa a nossa época? Nós dizemos que Deus é bom, nós queremos um Deus bondoso, nós esperamos pela misericórdia do Senhor, mas nós não gostamos de fazer o bem, pelo menos acreditamos, né? Você conhece pessoas que acreditam que não gostam de perdoar? Você conhece pessoas, deixa eu mudar, você conhece cristãos que acreditam que não gostam de perdoar? Você conhece cristãos que acreditam que não gostam de bondade? Você conhece cristãos que têm dificuldade de agir com misericórdia? Você conhece cristãos que não gostam de dar a segunda, terceira chance? Você conhece cristãos que não procuram saber com quem está lidando, qual o limite da pessoa, para lidar com a pessoa de maneira que ela venha acertar? Era o Jonas. Ele era um profeta, ele era um homem de Deus. Ele tinha uma fé e ele acreditava em Deus, mas ele tinha uma convicção interna: eu não gosto de perdoar, não gosto não. Inclusive, eu não perdoo. Essa era a opinião de Jonas sobre ele. Inclusive, eu, Jonas, não perdoo. E ele não disse para Deus, né? Quando Deus chama o Jonas e dá a missão, né? Envia ele a Nínive, ele não fala assim: eu não vou. Não. Ele sai quietinho e compra uma passagem para Tarsis e enfia no navio para Tarsis. E quando a tempestade atinge o navio por causa de Jonas, que estava em rebelião, aberta contra Deus, em franca desobediência, que você daria outro sermão, é diferente a pessoa escolher fazer errado com convicção. Okay? Quando ele descobre, quando ele é acordado, né, que ele está dormindo lá no porão, e ele percebe, ele tem um discernimento que aquela tempestade era mandada por Deus, você acha que ele se arrepende? Você acha que ele consegue falar assim: Senhor, me perdoa, me faz chegar a Nínive, agora eu vou obedecer?
Ele fala assim, eu sou o responsável. Eu sou hebreu, eu sou profeta, eu estou fugindo da missão que meu Deus me deu e eu já tenho a saída. A saída é me joga no mar, ou seja, me mata. Eu prefiro, presta atenção, você sabe, as pessoas, elas brincam com elas mesmas. Você já parou para avaliar a profundidade da sua alma e a capacidade que a sua alma tem de se fechar? Eu não estou falando de demônio, tá? Estou falando de escolha. É a capacidade que a alma humana tem de se fechar para Deus. Quando alguém diz assim, eu não quero nem mais viver. Se eu tiver que perdoar, se eu tiver que passar por cima, se eu tiver que aceitar. Tem pessoas que ficam engastalhadas, né? Em abandonos, engastalhadas em rejeições, engastalhadas em feridas, engastalhadas em roubos que sofreram. Tem pessoas que se limitam ao que recebeu da família. O cristianismo ele precisa ser entendido de maneira ampla. Você nasceu da barriga da sua mãe para a barriga da sua família, seja qual for. Depois você veio para a barriga da sociedade, se você for um adulto. Mas, quando você aceitou Jesus e conheceu a palavra, você nasceu de Deus. Então ele quer falar com você sobre tudo. Ele quer falar com você sobre a sua condição. Ele quer falar com você sobre as suas escolhas. Ele quer falar com você sobre os seus engastalhamentos. Ele quer falar com você sobre os perigos escondidos dentro da sua alma contra você mesmo. Ele quer falar com você. E quando alguém aceita Jesus, tem gente que não leva muito a sério, não é? Ele vem, ele sobe do altar, ele levanta a mão, ele passa a fazer parte de uma igreja, mas ele não prioriza, ele não procura saber qual é a ética da igreja, ele quer fazer valer a ética dele, o jeito dele, não é? Então ele não dá, sabe, ele vai levando. Só que não se preocupe, Deus te conhece, Ele sabe exatamente a sua dureza, Ele sabe exatamente a sua dificuldade, Ele sabe exatamente o nível da sua decisão de ser maligno, malvado, Ele sabe o nível da tua decisão de ser indiferente a Ele, Ele sabe o nível da tua mágoa contra Ele, porque tem muito crente magoado com Deus, descrente em Deus, mas não tem coragem de falar. Porque é muito forte alguém falar assim, eu estou com raiva de Deus, eu não confio em Deus, eu tinha essa expectativa e não aconteceu. Essas são coisas muito sérias. Nem todo mundo tem coragem de falar, mas um monte sente. Um monte vibra nisso. Um monte interage com isso. Como levanta-se no nosso interno arrogâncias contra o Senhor, e aí a gente começa a duvidar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, a gente começa a duvidar do poder de Deus e começa a tomar direções contrárias às que Ele está nos indicando. Você sabe que Deus trata cada um conforme cada um. E nos chama a tratar. Como é que você trata as pessoas? Você trata as pessoas em bloco, assim? Não, do jeito que eu grito com um, eu grito com o outro, que eu não grito com um, eu não grito com o outro. Se eu brigo com um, é assim que você trata as pessoas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Elas não são iguais. O que funciona para uma não funciona para outra. E Deus não trata ninguém por atacado. Eu vou te provar isso. Você lembra quando Elias, ele teve uma crise espiritual muito séria?
depois que ele sobe no Monte Carmelo, depois que ele desafia os profetas de Baal e de Azera, depois que ele faz descer fogo do céu e ele mata aqueles 850 profetas, aí depois ele é ameaçado por Jezabel, aí ele desorganiza. Ele fala assim, olha, desceu fogo do céu, porque Elias era um profeta. A missão dele era fazer o povo se adequar à palavra de Deus, conhecer a Deus, saber quem é Deus. E ele fala, não, peraí, eu arrisco a minha vida, eu vou lá no alto do monte, eu faço uma oração, Deus me atende, desce fogo do céu, consome o holocausto, eu mato todos os profetas, e eles continuam dando ouvidos a Jezabel, e ela continua ameaçando todo mundo, de forma que morreram todos os profetas, e só tem eu. Ele não dá conta. Só que Elias não é como Jonas. Jonas era ruim mesmo. Jonas ele acreditava que ele não amava. Jonas acreditava que ele não perdoava. Jonas não acreditava na força do bem. Era declarado isso. Elias não. Elias era estranho. Andava vestido de couro. Esquisitão, vivia mais isolado. Né? Se ele mandava cair fogo do céu. Elias tinha um temperamento muito forte, mas ele não era mau. Elias não duvidava de Deus. Elias, ele não queria o mal do povo. Jonas estava com raiva de Deus por causa dos ímpios. Elias entrou em parafuso e começou a não ver sentido em servir a Deus. Não é nem isso. Ele não queria viver mesmo, né? O Elias, ele era tão bravo que ele não é que ele não queria servir. Você conhece gente brava demais? Conhece gente brava? Eu conheço pessoas tão bravas. Conheço. Eu conheço uma pessoa, eu estou falando sério, fiquei chocada. A pessoa ficou brava, ela ficou tão vermelha. Ela ficou da cor de um tomate na boca de Deus. Eu falei, mas isso por quê? E a pessoa se segurando assim. Tem gente brava. Elias era bravo. E ele ficou bravo porque o povo de Deus não queria se render diante da palavra de Deus. E ele não aguentava mais uma endemoniada matando os servos de Deus, como se os deuses dela fossem maiores do que Deus. Ele cansou. O caso do Elias é que ele cansou. Você sabe como é que Deus trabalhou com Elias? Você conhece? Elias se deitou lá debaixo do cavalo para morrer. Deus disse a Elias, eu preciso que você vá até o monte. Fez ele andar. Elias andou 40 dias e 40 noites. Você sabe como é que você cura a depressão? Movimentando. Para produzir endorfina. Deus fez Elias andar 40 dias e 40 noites. Quando ele chegou lá no alto do monte, ele estava só o bagaço. Ele olhou para uma caverna e pulou dentro. Por quê? Porque ele já estava encavernado. Você consegue entender isso? Sabe quando os servos de Deus dão tilt? E Deus tem paciência com a gente? Deus tem longanimidade com a gente? E Deus procura lidar com a gente? Você sabe como é que ele tirou Elias daquela crise? Elias se encavernou, porque ele estava encavernado. Deus se manifesta para Elias. O texto é claro, Deus se manifesta. Deixa eu ver se eu acho esse texto. Acho que é. Vê a primeira Reis para mim, 19:11, Arthur? Acho que é. Primeiro Reis 19:11. Deixa eu ver se é. Tá. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Elias surtado na caverna, tá? Aí, olha como é que Deus trata com Elias. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo.
mas o Senhor não estava nele. Presta atenção. Como é que Elias estava por dentro? Abalado, tinha um terremoto de raiva, um vendaval de ira, e uma tempestade de desânimo e fúria. Não é assim que ele estava? Se Deus desse um sonho pro Elias, você acha que ia resolver? Não. Se Deus fizesse crescer uma arvoreira, igual fez com Jonas, você acha que ia rolar? Ele disse, não. Então, Elias, dentro de você tem fogo. Conhece gente que diz assim, agora não vai sobrar nada. Conhece alguém assim? Se manifesta assim? Você é assim? Você é um servo de Deus, um crente, que quando você emperra, que quando você decide, que quando você agarra, você não só. Você é assim? Pois é. Ele vai tratar com você assim. Ele vai trazer uma tempestade maior para fora de você. Você já viu pessoas que estão lá revoltadas? Eu vou matar. Aí de repente acontece uma coisa grave. A pessoa volta como se ela nunca tivesse tido. Cadê? Vamos socorrer, vamos levar para o médico. Chamou a ambulância. Conhece pessoas assim? Hein? Ela está lá, que eu mato, que eu faço, eu não vou mais. Aí de repente acontece algo maior. Pô! Aí ela volta, sai, evapora, sai a tempestade, evapora o terremoto, e a pessoa fala assim, não, calma, não vai dar certo. Você sabe, é um dado que eu achava interessante. Você sabe que na guerra não tem depressão? Não. Por quê? Ou você escapa, ou você não tem tempo. Não. Ali, é no mano a mano. Deus conhecia Elias. Você não adianta falar. Aqui o cara decidiu, eu quero morrer. E Deus disse, não, mas ele não pode morrer. Ele precisa morrer, mas ele tem que saber que ele não está sozinho. Ele tem que saber que eu preservei um número de profetas. Ele tem que saber que Jezabel não está no comando. Ele tem que ungir quem vai matar ela. Ele não vai morrer antes de saber que eu sou Deus, sou eu que governo. Você conhece o seu Deus? Fala assim, o meu Deus governa sobre todas as coisas. O diabo, o inferno não governa sobre nada. Você consegue entender isso? Deus sabe tratar com cada um, segundo cada um. Já o Jonas, raivoso, indiferente, não sabia perdoar. Acreditava que jamais perdoaria. Acreditava que jamais tinha capacidade de amar. Ele estava ali de luto. A borboleira, Deus fez nascer do dia para a noite, porque ele estava revoltado, porque ele pregou e uma cidade inteira se arrependeu, uma cidade inteira se rendeu aos pés do Senhor, e uma cidade inteira jejuou, e uma cidade inteira estava bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Ele estava irado, porque ele achava que tinha que pagar, porque ele achava que eles tinham que morrer. Ele não via lógica na bondade. Ele acreditava que não tinha lógica na misericórdia. Então Deus fez crescer uma borboleira. E o texto, volta lá para mim no verso 8, do capítulo 4, Jonas 4, 8. O Jonas é o profeta Miriam. Ele queria tudo do jeitinho dele. Aqui tem coisa que você pode fazer do seu jeito. Escovar os dentes. Se você não tiver problema, porque se também tiver problema... Aqui, gente, a vida é tão séria. Você pode escovar os dentes do seu jeito, sim ou não? E se der algum problema? Aí você tem que escovar do jeito que dá, sim ou não? Com o dedo assim, só gargarejando. Senão o dente dói, senão o dente cai.
Será que a gente está preparado para encarar a realidade? Banho, você pode tomar do seu jeito. Mas pode acontecer uma situação que nem banho você consegue tomar. E aí você vai depender de alguém dar banho para você. Senão sem banho, nem banho não toma. Enquanto pode, comida, se for você que cozinha, né? Se você paga, porque tem gente que não paga e fica perguntando, tá bom. Não. Mas se você mesmo cozinha, ou se você paga, você pode falar, não, eu quero do meu jeito, eu quero que seja assim, bonitinho. Isso não vai te atrapalhar. Agora, o outro, respeite o jeito do outro. O outro, em nome de Jesus, ele não é igual a você. E você precisa de respeitar a maneira dele ser, porque Deus respeita a sua maneira de ser. Você não se preocupe. Assim como Deus tratou Elias com tempestade, trovão e fogo, assim como ele tratou Jonas, fazendo crescer uma polvoreira, e Jonas se alegrou, quer ver? No verso 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, 6. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrar do calor. E Jonas ficou muito alegre. Como é que Deus fez Jonas entender que ele era capaz de amar? Ele estava irado, furioso e no sol. Aí Deus falou assim, bom, eu não vou agradá-lo matando os ninivitas. Isso eu não vou fazer. Mas eu posso agradá-lo fazendo uma sombra sobre a cabeça dele. E Deus acertou. Você sabia que Deus te conhece? Deus te conhece no detalhe. Deus eu já tive experiências com Deus, onde ele foi assim, ele me tratou com detalhes. Eu falo, meu Deus, até eu fico chocada. Deus, ele te conhece no detalhe. E ele trabalha para te fazer chegar na eternidade. Ele trabalha para que você viva aqui na terra a vida que ele planejou para que você vivesse. Então Deus foi lá, fez crescer, e Jonas amou a sombra. Ele se resfastelou debaixo da arvoreira e ele ficou muito feliz. Mas, no verso 7, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Você sabe que eu consigo escutar a lagarta? Jonas deitado. Aqui Deus lida comigo e com você assim. Você quer ser ruim? Se você é uma pessoa que acredita que é ruim, tem convicção que é ruim e acha que não tem capacidade de amar ninguém, Deus vai amar você. Eu não sei. Jonas, ele não ouviu, né? Mas a lagarta lá, quando ele deu por si, né? Quando ele deu por si, o verso 8, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer. Disse, para mim seria melhor morrer do que ele veio. Você sabe o que é o vento oriental? É aquele vento que ele não traz frescor. Ele não é um vento forte. Ele é um vento muito fraquinho, que você nem vê. Ele é um vento, na verdade, que ele traz vapor. O vento oriental, ele traz vapor. Então, ou seja, o cara já estava no deserto. Debaixo do sol, ainda chega o vapor. Você já esteve num lugar assim? Eu te convidei lá no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, em janeiro. Mas se não quiser ir lá, pode ir em Divinópolis, que a sensação térmica não é diferente. Aqui a gente não tem calor, gente. E nem frio. Vai para esses lugares quentão, Nordeste. Vai para lá. E o Jonas, ele sentiu vontade de morrer. Aí o diálogo com Deus, de Deus com Jonas é que é o mais forte. Deus disse assim, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta planta, Jonas? Você tem alguma razão? O que é que Deus queria que o Jonas entendesse? Você vai repetir comigo, o que Deus queria
que o Jonas entendesse quando ele pergunta se ele tinha tanto motivo para estar tão triste por causa da baboreira. Fala comigo, Deus queria que Jonas percebesse o seu amor. Repete o amor. O seu amor. A baboreira. Ele era capaz de amar. Jonas também ama. Ele só não sabia por causa dos caminhos equivocados que ele pegou na sua alma em face das experiências que ele teve. Olha aonde esse cara chegou. Olha a que ponto esse cara chegou. Ele chegou ao ponto de achar que não era capaz de amar. E ele responde, eu tenho sim, eu tenho. Eu estou furioso, a ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse assim, mas você tem pena de uma planta? Aqui, você ama uma planta, Jonas? Uma planta que você não plantou, uma planta que você não podou, e você não tem pena, olha bem, você, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Você conhece gente que tem pena de cachorro e não tem pena de gente? Você conhece? Gente que tem toda a paciência com cachorrinho, com gatinho, mas ao filho, a filha trata na ferradura. Conhece? Você conhece gente que tem diálogos maravilhosos com árvores e plantas? Que conversa longas horas com o jardim e dentro de casa parece um tribufu com a cara trancada, trufada? Você conhece pessoas, você conhece crentes, daqui não é, eu sei, mas você conhece cristãos que quando está em público a cara é até razoável assim, mas quando está dentro de casa está assim, ó. Você conhece? Com os outros na rua, sorriso. Com os de dentro de casa, conhece gente assim? Com os de fora, não tem problema. Não, o de fora derrama Toddy no carro. Não tem problema não, querendo morrer, mas não tem problema não. Depois limpa. Mas se o filho deixar cair um farelinho, conhece gente assim? Pois saiba que Deus não se agrada disso. Você tem que ter amor, bondade, misericórdia, simpatia, sorriso, agradabilidade com todos. Mas primeiro com os de dentro de casa. E não sou eu que estou falando, não. Sabe o que os apóstolos falaram no começo da igreja? Que quem não cuida dos seus, quem não cuida daqueles que estão dentro da sua casa, ele é pior do que o incrédulo e ele negou a fé. Eu conheci pessoas, maridos, meu Deus, faz tudo para todos. Nada do que a mulher pede, o miserável faz. Nada. Com a família, gritos, cobrança. Tem aqueles que aterrorizam mesmo. Que aterrorizam, que xingam, que desacatam. Aquele, eu estou fazendo, pensa o que você quiser. Conhece gente assim? Que trata a família assim? Não, estou preocupado com o que você está pensando. Como assim? Não, a opinião alheia, ela não te constrói, mas peraí. Repete assim comigo. O ser humano não é uma ilha. Então ele tem obrigação. Repete? Então ele tem obrigação de tratar bem. Ele divide a vida com ele. Você
sabia disso? Ah, pastora, mas eu não sei não, hein? É cultural. Papai era cara trufada, papai tratava a mamãe assim. Aqui, primeiro, você não é seu pai. E a sua esposa tem outra identidade, outra digital. Primeiro lugar. Em segundo lugar, se você não se corrigir, o Senhor vai criar situações para te corrigir. E pastor, que situações são essas? Eu não sei. Eu não sei qual. Quando a gente vai para a Bíblia, né? Por exemplo, o Gideão tinha um problema. O problema do Gideão já era a insegurança. Ele tinha uma timidez. O Gideão, Deus não fez secar a boboreira, não soprou vento, vapor de calor, também não mandou andar 40 dias, 40 não. Você já pensou o temperamento de Elias? Ele andou 40 dias e 40 noites, enfiou na caverna e continua querendo morrer. Será que tem Elias hoje em dia aqui? Será que você já não está andando 40 dias e 40 noites? Ai, pastora, tem gente assim, ai, pastora, é maldição hereditária. Eu estou tão cansada. Será que não é Deus? Te colocando numa situação para você rever as posturas que você tem tomado? Né? O Elias, ele tratou assim. O Jonas, ele soprou o vento quente. Primeiro pela sombra, depois o vento quente. Não, mas o Gideão foi diferente, você sabe, né? Deus deu um sonho para o inimigo, para o midianita. E ele escutou o inimigo, né, com quem ele ia guerrear aquilo. Ele era covarde, ele era inseguro, o Gideão. Aí ele tinha que enfrentar um exército que estava ganhando há anos, com 300 homens, escravizados há 7 anos. Experiência de batalha nenhuma, 0. Aí Deus falou assim, mas com essa insegurança você não ganha. Você sabia que tem batalha na tua vida que com insegurança você não ganha? Você tem que, o medo tem que sair ou não? Sabia ou não sabia? Mas Gideão não era tão difícil. Gideão, Deus deu um sonho para o midianita e ele passou e escutou. O midianita disse, olha, eu sonhei uma torrada, um pão torrado. Aí contou lá o sonho, bebê. Aí o outro inimigo, o midianita disse assim, já sei, esse pão torrado aí representa Gideão. É ele, Deus te entregou a gente na mão dele. Ele vai ganhar da gente. Tem gente que Deus fala, a pessoa escuta e ele, Senhor, amém. Deus fala e ele fala, Senhor, glória a Deus. Mas tem gente que não rola. Tem gente que Deus tem que deixar a tempestade vir, o terremoto, o maremoto, o tsunami. Tem gente que Deus faz andar 40 dias, faz andar 40 noites. Mas se a pessoa for de Deus, se a pessoa for de Deus. Agora, como é que a gente aprende a gostar da bondade, né? Para a gente encerrar. Nós somos criados à imagem e semelhança. Jesus Cristo morreu na cruz, ele pagou a dívida da morte eterna, ele nos religou com o Pai, e o Espírito Santo e a Palavra estão aqui na Terra talhando, né? Construindo a imagem e semelhança de Jesus Cristo em nós. E a palavra diz que ele é bom. E Jesus Cristo é a expressão concreta da bondade dele para conosco. Tá bom. Você gosta de ser bom? Você gosta de ser bom? Bondade são coisas que te parecem assim aprazíveis? Que Jesus falou assim, que nós temos que amar o inimigo. Rapidamente, pensa em uma pessoa que
que é seu inimigo. Eu espero que é só ele que seja, que você o ame, né? Mas, enfim. Pensou aí uma pessoa que te fez muito mal, que é seu inimigo? Que está te atrapalhando, está te perseguindo, ou te atrapalhou, te enganou. Pensou? O Senhor quer que você ore por ele. Para que ele deixe de ser ruim, para que ele se arrependa, para que ele não vá para o inferno. Tudo bem para você? Tranquilo? Você vê isso com... Orai pelos que vos perseguem. Andar a segunda milha, tudo bem para você também? Andar a segunda milha, abaixar a crista, tranquilo para você? Quando você escuta uma ação de benignidade, de misericórdia, de bondade, onde alguém mente, calunia, e você não humilha, porque quem humilha o outro é Satanás, e você não corrige com cólera, com ira, você não envergonha o outro, você não usurpa, você não fica com nada que é de ninguém. Tranquilo para você essas coisas? Dizer que você tem que pegar o dinheiro que você ganha e ofertar para missões, porque a igreja precisa alcançar pessoas que não sabem discernir mão direita de mão esquerda. E que você tem que ir lá no hospital visitar o bandido que estava assaltando a tua loja, mas agora ele está numa condição e ele precisa ser visitado. Talvez ele está encarcerado lá na cadeia. E você tem que ir lá dizer para ele que apesar de ele ter roubado a tua loja, apesar de ele ter assaltado a tua casa, Deus criou ele, morreu por ele na cruz, tem um projeto para a vida dele, além de querer o bem, ainda ir lá, ou pessoalmente, ou através da tua oferta, ou através da tua oração. Tranquilo para você essas coisas? Não, porque se não é tranquilo para você essas coisas, eu estou aqui para te dizer essa noite que Deus vai tratar com você com longanimidade. Porque com todos esses exemplos que nós trabalhamos, Deus ele foi longânimo, bondoso, porque ele poderia ter desistido de Jonas, desistido de Elias, desistido de mim, mas ele não desistiu. Ele procurou falar conosco de uma forma que a gente entenda, porque ele quer nos transformar. Amém? Bondade, Deus te criou para bondade. À medida que você consegue visualizar a bondade de Deus para com você, se você não consegue ver a bondade de Deus para com você, você não vai conseguir ter bondade com o outro. Você vai sempre julgar, você vai sempre desistir, você vai sempre estar jogando na cara. Você vai ser aquela pessoa que não dá chance, aquela pessoa que diz assim, comigo só faz uma vez. Enquanto você não enxergar a bondade de Deus para com você. Pastora, como é que eu enxergo? É só olhar para você. Você acha que você está aí porque você é bom? Porque você merece? Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus é bom. Eu saí de um quadro de pneumonia 2 anos atrás, que a equipe médica não me colocou na UTI para a família poder se despedir. Não tinha retorno. O grupo de enfermagem que me recebeu à noite, que eu fui para o quarto à noite, de verdade isso aconteceu. Não sei quem estava comigo naquela manhã, acho que foi Tayane, primeira noite foi ela que dormiu. Quando a mesma equipe veio pela madrugada, de manhã, e eu estava sentada na cama, as 2 enfermeiras começaram a chorar. Eu pensei assim, o que está acontecendo com ela, né? Real. Eu falei, tudo bem com você? Posso te ajudar? Você quer falar comigo? Ela disse assim, Deus é muito bom. Nunca vou esquecer que ela fala. Eu falei, glória a Deus, ele é. Mas assim,
Você está precisando da bondade dele? Não, eu estou vendo. Eu falei, ela é você. Você. Eu tinha certeza que você não estaria aqui. A gente tinha certeza que você não estaria. Só que eu estou aqui. Porque eu poderia ter ficado revoltada, né? Mas eu levo a palavra, e aí vem essa pneumonia, e não sei o quê, e não sei o quê. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se renda à instrução do céu. E ele vai fazer de você uma pessoa que ele planejou para ser. Você não é ruim. Eu queria, nessa noite, quebrar isso dentro de você. Você não é ruim. Você não é mau. Você se equivocou, se perdeu dentro de você. Talvez tenha ido longe demais. Talvez tenha estado num estado difícil demais. Mas o meu Deus, ele tem como lidar com você. E ele tem como reconstruir a sua alma. E ele tem como mostrar para você quem é o você que ele criou. Amém? Se coloque de pé. Queria convidar os irmãos, os obreiros, né? Obreiras, eles vão nos ajudar. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. A ceia do Senhor. A mesa sagrada, ela é um sacramento. O que é um sacramento? É um rito que foi Deus que mandou fazer. E Deus mandou fazer porque quando estivéssemos fazendo aquele rito, demonstrava determinava de maneira física e concreta o que ele estava fazendo. Então isso é um sacramento. A mesa do Senhor é uma hora muito séria para a igreja. Por quê? Todos aqueles que são de Deus são convidados a comer no pão. Todos. Todavia, antes de comer do pão e beber do cálice, é preciso que haja um autoexame. O que é um autoexame? Você tem que olhar para você, diante do que você sabe de Deus, e você que tem que dizer para você aonde você está fazendo o que ele não aprova. Isso é autoexame. A Bíblia diz: examinar o homem a si mesmo. Paulo ainda diz assim: quem a si mesmo se examina não é julgado. Se você se julgar, você vai receber perdão. Perdão. Se você não se julgar, aí ele vai julgar você. A pastora, tem mais. O Paulo também disse que quem come e bebe sem fazer esse autoexame, né? Come e bebe para a própria condenação. Ou seja, a hora que você mastigar o pão e engolir, você vai estar tornando o seu castigo mais forte. A sua condenação mais forte. A hora que você bebe do cálice, você vai tornar a sua condenação mais forte. Pastora, pelo sim, pelo não, melhor não comer e não beber. Aí ele diz: quem não come do meu corpo e não bebe do meu cálice, não tem parte comigo. Pastora, então o que eu tenho que fazer? Seguir caminhando e mudando. Ele te fortalece para isso. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, levantasse a sua mão direita para o alto. Vou pedir a pastora Leide para consagrar a mesa junto com a pastora Priscila. Eu queria que você orasse a Deus. Ele é humilde, ele é bendito, aleluia, ele se compadece de você, ele sabe quem você é, ele sabia de todos os erros que você cometeu, ele te ajuda a consertar, ele está com você, ele é o caminho por onde você anda. Eu queria que você agora pedisse ao Senhor: coloca unção na minha mão, coloca unção na minha mão, presença santa na minha mão, e agora coloca a sua mão sobre o seu coração, simbolizando todo o seu ser. Ele fez Elias entender que ele
voz. E quando ele acalmou, ele ouviu a voz de Deus falar com ele como uma brisa suave. Ele quer te mostrar que você, às vezes nós nos equivocamos a respeito de nós, e nós achamos que somos ruins, que somos maus, que odiamos, que somos revoltados, que não temos fé, que nada. Fala, Senhor, o Senhor morreu por mim. O Senhor é essa palavra, o Senhor está presente nesse pão. Você sabia? Ele está presente nesse pão. Se quem come e bebe de qualquer maneira sai mais sentenciado, quem come e bebe de semente sai mais abençoado. E eu quero desafiar você a sair daqui mais calmo, mais confiante, que as tuas inseguranças elas fiquem para trás, que você se culpe menos, que você saiba que Ele apaga todas as suas transgressões, que Ele joga no mar do esquecimento, e que Ele... A tempestade é porque tinha uma tempestade dentro de Elias. Ele não tem tempestade para você. Terremoto? Tinha um terremoto dentro dele. Um vendaval? Tinha um tsunami dentro dele. Mas o que Deus tem para ele é uma brisa. É segurança. É equilíbrio. E hoje Ele vai abençoar essa igreja com segurança. Com revelação. Essa igreja vai aprender a enxergar a bondade dele. Apresenta a tua vida, vai fazendo o teu concerto. Os irmãos eles vão passar com a ceia, mas você fica ligado, né? Eles vão te entregar o cálice, o ministério de louvor vai louvar, mas você fica ligado. O pecado vocês ficar, olhar para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Pois isso Ele vos pode salvar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em excitação, olhar para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados, vocês têm mais vigor. Olhar para o Cordeiro de Deus. Ele nos dá seu divinal amor. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vem cair, olhar para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus.
O nome do Senhor. Bendito és, ó Santo de Israel, aquele que tudo fez por nós. Eu queria que você tomasse posse. Aquele que tudo fez. Aleluia. Eu vou repetir. Aquele que tudo fez por nós. Não foi por ele. Ele já é ao contrário. Você sabia? Jesus, antes da cruz, ele era Deus, imagem e semelhança de Deus. Ele se encolheu. Ele abriu mão. Ele concordou em deixar de ter forma de Deus. Deixar de ser Deus. O autor da carta aos Hebreus disse: ele esvaziou de si. E se humilhou, se tornando em forma de homem. O que ele fez foi tão sério, que você acha que depois da cruz, que foi por mim, por você, ele tornou a ter imagem de Deus? Não. Homem. Senta no trono mais alto. De toda a eternidade é um homem. Quem recebeu toda a glória, todo o louvor, quem teve o nome engrandecido, Jesus Cristo, é um homem. É um homem. Por minha causa e por sua causa. Você consegue olhar para ele? Consegue perceber agora o que ele fez? Consegue? Ele alterou a imagem eterna dele. A eternidade em forma de homem, para que eu e você pudéssemos estar lá. Se você nunca conseguiu olhar para ele, queria que você conseguisse vislumbrar a força do amor, a força do poder, a força do querer. O poder que ele tem de tratar comigo e com você. Por isso que lá em Apocalipse ele diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, sabe por quê? Se você acatar a voz dele, acabou o processo. Você consegue entender isso? Consegue compreender isso? Se você conseguir ouvir e acatar a voz dele. Tem uma frase que Josué falou, que ele disse assim, vou parafrasear, que Deus só tem um lado. Quando os 10 espias começaram a dizer das dificuldades, dos gigantes, das impossibilidades, o Josué disse assim: não, peraí, vocês estão esquecendo que o Senhor é do nosso lado. O Senhor não está do lado do mal. O Senhor não está do lado do caos. O Senhor não está do lado do inimigo. Ele entra lá no caos e ele organiza. E ele te faz vencer. O apóstolo Paulo diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também nos ordenei, que na noite que foi traído, tendo tomado o pão, deu graças, partiu e disse, eu queria que você repetisse comigo, isto é meu corpo, que é entregue por vós. Você percebeu que você falou, isto é o meu corpo? Aleluia. Então tem poder nesse pão. Glória a Deus. Você consegue verificar? Aleluia, Jesus. Tem poder nesse pão. Aleluia. Tem poder para curar enfermidade física. Amém, Senhor. Aleluia. Psíquica. Glória a Deus. Tem poder para abrir caminhos financeiros. Santo é o Senhor. Tem poder para tirar a maldade do coração. Bendito é o Senhor. Tem poder para fazer sua alma expandir e entender Glórias ao que teu você nome. ama. Para todo sempre. Que você foi gerado a partir de um espírito Aleluia, Jesus. que te ama. Que você não precisa
continuar sendo essa pessoa rude, grossa, malvada, insegura? Não. 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 Se encontre com ele agora. Olha para ele. E fala, não, eu vou entender. Eu vou perceber. Eu vou saber o que está acontecendo comigo. Eu vou entender a direção que ele me quer. E eu vou fazer. E eu não vou viver uma vida escravizada. Não vou. Não vou. Se você tem esta fé, comamos todos. Suas amarguras, seu choro, aquele nó na garganta, aquela inadequação consigo mesmo, onde você se vê tão disforme, tão ridículo, tão incompatível, tão insignificante. E você diz assim, eu nem vou falar, nem vou orar, porque não adianta, a situação está estabelecida. Olha para ele. E ele está dentro de você, você comeu. Ele disse, isso é o meu corpo. Você tem que achá-lo dentro de você. Vou pedir para o Ministério do Louvor cantar o refrão dessa música. E você vai com toda a sua fé pedir para ele, eu preciso te encontrar dentro de mim, Jesus. Salvar, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Consegue agradecer? Você tem condição de agradecer pelas tempestades que você enfrentou? Vamos lá. Consegue agradecer? Você lembra daqueles momentos difíceis que você pensou até em desistir da vida? Onde você se sentiu sozinho? As perdas que você teve, violências, talvez você está preso lá, olhando para as desilusões, talvez olhando até para os seus inimigos e dizendo, olha como ele está, não há justiça. Não, presta atenção, aqui nesse mundo não tem justiça. Deus faz um pouco de justiça, mas plena só quando ele voltar. Mas você confia nele, não confia? Então para de olhar e olha para ele e olha para você e fala, ele me ama. Você precisa entender que ele te ama. Você precisa entender, você precisa encontrar o olhar dele dentro do seu. Você precisa dizer assim, não, eu vou entender, eu vou me posicionar. Vai ser passo a passo com ele, eu e ele. Eu quero falar para pessoas que estão se sentindo só. Você fala assim, olha, eu estou só. Talvez até você que é bem casado, você fala assim, não, mas nisso aqui não adianta. Ela não me reconhece. Nisso aqui ele é injusto. E não adianta, mas
Ele está com você. E Ele não vai deixar as coisas ficarem assim. Ele vai trabalhar do jeito dele. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Você pode repetir comigo? Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que você vai beber mesmo? Aleluia! Aleluia! Aqui a aliança dele é forte. A aliança dele vai aparecer diante de você. A aliança dele vai dar a última palavra. A aliança dele vai corrigir as coisas. A aliança dele vai convergir todas as coisas. Se você crer, bebamos todos. Você pode adorar, você pode agradecer, você pode bendizer, você pode glorificar. Quando o ministério de louvor abaixo, você vai orar e agradecer. Você pode falar com ele do seu jeito, você pode falar com ele das suas questões. Pode levar a palavra dele, a presença dele. Você pode falar para ele, atrai o meu olhar.
sua mão direita para o alto. Tem uma palavra do céu para você. Eu posso falar? Presta atenção. Pessoas que tomaram decisões erradas. Ele vai começar a resolver. Você meteu os pés pelas mãos. Atracou em um lugar muito difícil. Fez do seu jeito e agora você não está dando conta. Preste atenção. Consegue contemplar? Agora preste atenção. Ele vai corrigir do jeito dele, tá? Você não chora, não reclama, não murmura. Não fica assim, Senhor, eu sou humilhado. Não, ele está consertando. Consegue levar essa palavra? Consegue deixar? Aleluia! Entrega nas mãos dele agora tua vida, tua história. Pode falar com ele. Há um poder vindo do alto. Tem anjos. Há uma batalha sendo travada. Os pés dele. Se renda a ele agora. Manda lá pra cima o teu louvor, a tua gratidão, o teu reconhecimento, a tua adoração. Nome ao Senhor, toda Ele é digno. Poder, majestade, louvor. Os pés dele se dirigem para a tua história. E o poder está nas mãos dele. Aleluia! Ele tem todo o poder. Te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, toda adoração. Só o Senhor é Deus. Só teu nome é santo.
Eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que o Senhor está endireitando os nossos caminhos. Você pode falar isso para Ele? Eu sei que o Senhor está endireitando os meus caminhos. Eu sei que o Senhor não vai me deixar parar, desistir, nem ir embora daqui, sem antes enxergar os teus feitos. Aleluia. Eu sei que em plena certeza de fé, o Senhor não vai me deixar morrer. O Senhor não vai me deixar parar. O Senhor não vai deixar eu me enganar. O Senhor não vai me deixar desistir. Aleluia. Consegue entender, pessoal? Não deixará! Pode repetir, Isaías. Não deixará vacilar o teu pé. Não dormirá quem te guarda. O salmista diz: eis que não dormirá. Aleluia. Que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra e a tua direita. E só não te molestará de dia, nem a luz de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada. Ele guardará a tua saída. Ele te guardará hoje. Ele te guardará eternamente. Aleluia. O Senhor está consertando coisas. Não reclama não, irmão. Não reclama. Não olha para o calor. Não olha para a tempestade. Tem uma voz suave te indicando que você deve terminar a tua jornada do jeito que Ele planejou. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Queria que você abençoasse pessoas que precisam de auxílios e não tem ninguém. Peço ao Senhor para enviar anjos nos hospitais. Mas a irmã Márcia, ela tem um evangelismo, ela vai em hospitais. Você pede para o Senhor enviar os anjos, você pede para o Senhor enviar pessoas, mas você pode dizer assim: envia-me a mim, Senhor. Porque se eu estivesse lá, destruído, dominado por um medo, por uma dor, por uma solidão, por uma falta, eu queria que aparecesse alguém que me ajudasse, alguém que fizesse uma oração, alguém que me desse uma palavra de fortalecimento. A tua igreja pede, Senhor, por aqueles, vai visitando os hospitais, vai visitando aquelas pessoas que estão na zona rural, que estão no subúrbio, que nem hospital para ir tem. Aquelas pessoas que estão nas zonas indígenas, pessoas em estados mais retirados do norte, do nordeste, que não têm acesso, pessoas que estão na divisa. Talvez tenha uma criança queimando de fé, que tem um idoso. Meu Deus, fala, Senhor, o Senhor sente a dor dessas pessoas. Nós estamos aqui porque nós sabemos que tu sentes a dor dessas pessoas, as pessoas que estão encarceradas. Não seja juiz. Fala, Senhor, quantos presos estão com quebradura, com feridas, meu Deus, sob a ameaça de serem mortos, estuprados, presas, Senhor, e não tem ninguém. Não tem ninguém. Todo mundo quer a morte, ninguém acredita. Não. Mas nós estamos aqui para pedir por eles, porque o Senhor pode trazê-los de volta, o Senhor pode redirecionar, o Senhor pode apagar os traumas, o Senhor pode apagar essa caminhada difícil, errada, esses crimes. Para Senhor, essas pessoas que foram vitimadas pela violência no nosso país, ou também pela violência doméstica. Nós temos uma cantora que foi assassinada, mas são tantas. Violência doméstica, mulheres que são mortas, igrejas que não têm coragem de colocar o dedo na ferida, pastores que não têm coragem de denunciar para a polícia, fica trazendo para a oração coisa que é de justiça. A igreja, os púlpitos não podem carregar essa dívida, irmãos. Pastores que ficam defendendo casamentos acima da vida, nada. Jesus não colocou nada acima da vida. Isso é teologia fajuta. Isso é teologia fajuta. O ideal de Deus é que o casamento seja até que a morte separe, porque representa a união de Cristo com a igreja.
mas a sua vida. Jesus não morreu por nenhum casamento, mas Ele morreu pela sua vida. Ele morreu pela vida dessas mulheres. Ele morreu pela vida dessas crianças. Casamentos que são mantidos, e por causa disso as crianças são mais violentadas, mais espancadas. Misericórdia, fala, Senhor, sente a dor dessa mulher que clama. Tenha misericórdia desses pastores que ficam aconselhando essas irmãs que já oram há 20, 30, debaixo de pancada, de espancamento, desonradas, adoecidas. Não, Senhor. O Senhor tem uma saída para cada um dos casos. Fala com Ele. O Senhor trata cada caso individual. O Senhor trata cada pessoa individual. Dá essa sabedoria, essa fé. Dá esse amor e essa consciência para a tua igreja, meu Deus. Nós acabamos de comer do pão. Nós acabamos de beber do cálice. Que haja mudanças. Fala, Senhor, repete comigo, Senhor, que eu me converta à bondade, que eu passe a gostar da bondade, que eu encontre sentido da misericórdia, que eu manifeste bondade, amor e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Senhor, te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Sobre você levante a luz do seu rosto. Te dê a paz. Cumprimente a pessoa que está do seu lado.